Primeiro, eu queria depois que o Glauco me explicasse como é que quais são os indícios, né, que a CEPAC está perdendo força, porque essa dimensão sistêmica do extremismo de direita, ela é uma componente muito importante nessa dinâmica de retroalimentação identitária, né? São identidades que se retroalimentam, se reforçam, elas conferem legitimidade recíproca uma para a outra, né? Essas lideranças, uma legitima a outra. E no campo progressista, a gente tem um problema, porque essa dimensão sociotécnica, essa dimensão sistêmica, ela existe, mas ela está muito tímida na produção e discussão de conteúdos, na produção de discurso. A gente entende essa articulação, mas o que essa articulação entende de questões como Estado laico, como aborto, direito das mulheres, feminismo, mérito, consumo, posicionamentos discursivos, programáticos, que não tenham meramente um conteúdo de rejeição. Porque a extrema-direita engana-se aqueles que acham que ela é apenas uma reação ao campo progressista. Eles têm um conteúdo que é uma defesa do patriarcado, de uma sociedade misógina, racista, com hierarquias econômicas e sociais bem definidas e privilégios garantidos. E o campo progressista? O que ele pensa dessa sociedade? Como ele pensa essa transformação? Essa transformação, ela tem como se compatibilizar com as dimensões da religião? Como é que vai ser feito esse ajustamento entre religião, entre as novas formas de trabalho e a noção de direito que orienta esse campo progressista? Como esse Estado-nação, como o patriotismo se ajusta a um campo progressista que entende a solidariedade dos povos oprimidos? Então, eu acho que tem muita formulação a ser feita. E esse tipo de espaço, ele, mais do que uma simbologia de reação à extrema-direita e crítica a ela, tinha que ser um espaço de formulação de conteúdo. Maíra, quando eu falo do enfraquecimento da CEPAC, foi por conta do evento desse ano que, pela primeira vez, no encontro realizado nos Estados Unidos, o Donald Trump não compareceu. E ali ficaram expostas muitas divisões dentro do MAGA, né? O que também acabou esvaziando ali o fato de funcionários da administração Trump não terem ido. Você tem uma corrente desse movimento trumpista que tem no Steve Bannon, inclusive, uma das suas principais figuras, que é contra a guerra no Irã. Você tem outras subdivisões ali que acabaram acontecendo, tanto que tiveram algumas sessões que não estavam lotadas. E isso é um fato também inédito em CEPAC, que costuma ser um evento muito vivo. Esse, né, é um dado importante, a gente tinha que encontrar uma forma de mensurar e divulgar isso. Porque existem vários indícios de um certo esgotamento do radicalismo. Dentro do campo evangélico, por exemplo, né, é uma crítica às igrejas e pastores que mantêm ainda uma retórica muito política e de beligerância nos templos. O próprio racha das direitas no Brasil, a derrota do Orbán na Hungria, a gente tem resultados, né, que podem lidar com essa maré de desesperança, que é muito ruim para um período de campanha. O próprio Trump, né? A aprovação dele está caindo muito. Já é a pior aprovação dele desde o primeiro, segundo mandato. Está em torno de 36%. Até vou ver aqui se tem alguma novidade, porque todo dia eles atualizam. A aprovação do Milei, Javier Milei, presidente da Argentina, despencou. Está muito baixo, uma coisa assim impressionante. Ele segurou, eu achei até que ele demorou muito para cair, mas ele conseguiu segurar bem, mas, caiu bem agora nos últimos meses. Né? Agora a gente só tem o problema é o Brasil agora, né? O Brasil tem o Brasil que ainda tem uma onda de direita muito forte. Saíram 3 pesquisas recentemente, Glauco. Eu vou começar com a melhor para o Lula, que a melhor para o Lula foi a CNT-MDA.
Faz melhor para o Lula. A gente não comentou muito aqui, essa pesquisa é uma pesquisa também, ela tem prestígio, uma pesquisa que tem uma tradição, então, 167 rodadas, só para você ter uma ideia de como é uma pesquisa já tradicional. Né? É uma pesquisa que ela pegou o primeiro turno aqui, isso aqui é espontânea. Pena que fica muito pequeno, né? Também fica pequeno. Deixa eu fazer diferente aqui, ver se eu vou colocar assim, ó. Espera aí. Eu vou compartilhar, vai ficar maior. Espera aí. Pesquisa CNT. Pronto. Eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó. Vai ficar melhor. Compartilhar a tela. Aqui, pronto. Pronto. Aí vai dar para enxergar melhor. Deixa eu tirar, então tem que tirar aqui, ó. Aqui isso fica melhor. Essa do CNT, ela no primeiro turno aqui, ó. Primeiro turno. Espontânea. Espontânea, né, é quando você não dá nenhum nome pro entrevistado, ele fala espontaneamente. Lula está com 29%, Flávio Bolsonaro com 16,6%. Né? Está aqui a evolução, também o Lula até caiu um pouquinho, mas ele mantém uma vantagem forte em relação ao Flávio Bolsonaro. Aqui tem a estratificada, vou passar logo para o primeiro turno para depois passar para a Maíra. Essa rejeição espontânea eu não quero ver. Aqui, reversão da espontânea também. Isso aqui não... Pronto, isso aqui, ó, Maíra. Primeiro turno. Lula com 39,2%, Flávio Bolsonaro 30%. Uma eleição extremamente polarizada. Vocês estão vendo aí que eu tirei da minha tela, estou vendo aqui. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Tá. Lula com 39%, Flávio Bolsonaro com 30%, eleição extremamente polarizada, só dá eles, o Ronaldo Caiado um pouquinho, enfim. O que você acha desses números aí, Maíra? Acho que a proporção de branco, nulo e indeciso é um destaque na estimulada e na espontânea. A CNT tem uma coisa que eu achei interessante, que é uma análise desses indecisos, né? Ela tem um número de indecisos muito alto e depois vai vendo em cada segmento como é que se comportam esses indecisos. E aí, em mulheres, eu achei muito, muito alto, as mulheres com 46% de indeciso. E ela tem também aquele slide, aquela lâmina de redução da rejeição, que eu achei também bem interessante. Só que eu não sei as margens de erro, né? Parece que o Lula tem uma margem maior de redução da rejeição. Ou seja, eu passei. Deixa eu voltar aqui, então. Eu achei isso bem legal. Isso aí, ó. Isso aí. Há espaço para redução da rejeição? 10% diz que pode voltar atrás. Na verdade, são 12%, porque o que não sabe também pode. Se não sabe, é porque pode. Eu botaria assim, uns 10%, no mínimo, de pessoas que podem mudar a rejeição, e o Lula tem mais margem de mudança nessa rejeição. Mas, gente, isso aí é ficar vendo pelo em ovo, né? Porque a margem de erro disso aí eu não sei qual é. E a diferença entre os dois é pequena, mas é interessante para ver que rejeição não é um fenômeno determinante e que numa eleição que vai ser vencida por 1%, 2%, tem uma dimensão de indecidibilidade até o final. Essa é uma eleição que ninguém sabe quem vai vencer. E não vai saber até sair o resultado. Por isso que isso é importante ficar claro, porque as pessoas estão ficando muito desesperadas, muito derrotistas com os resultados. Parece que estão se surpreendendo que existe direita no Brasil. Não é porque a direita não tinha um candidato que ela tinha sumido, gente. Tem direita, vocês precisam conversar com mais gente fora da bolha.
As pessoas descobriram agora, por causa das pesquisas, que tem direito e estão revoltadas. Tem direito, essas pessoas não mudaram. Elas não deixaram de ser de direita porque o governo Lula tem bons resultados na economia. E não vão deixar de ser de direita por causa disso. Por isso que eu estava discutindo antes a importância de formulação de conteúdo. Conteúdo moral, conteúdo normativo, porque essa ideia de que a gente vai ganhar a eleição, vai reverter, fazer uma disputa hegemônica só com base em bons indicadores econômicos, eu não acredito nisso. E acredito que o que as pesquisas, todas elas estão refletindo é a consolidação de um candidato de direita, ainda que uma direita fragmentada, uma direita que tem potencial de crescimento nos outros candidatos. Aí eu destaco o Renan, do MBL, lá do partido que eles criaram. E essa disputa vai ser acirrada e vai ser vencida de maneira muito dificilmente de ser antecipada na reta final. Maíra, inclusive é interessante porque esse gráfico é muito bom porque a gente percebe a diferença em novembro de 2025. Né? Não existia ainda um candidato da direita, da extrema-direita, tanto que ali o Outros está com 23 e o Flávio está com 27. Agora o Outros caiu para 11, quer dizer, e o Flávio cresceu um pouco, só que boa parte desses que estavam votando em Outros também foram para indecisos e não sei, que tem um crescimento bastante relevante ali, né? Indecisos e brancos e nulos. Eu achei esse dado muito interessante dessa pesquisa. Quer dizer, tem gente que de repente está cansada, mas que não aderiu ainda a um candidato. Pode achar, como você falou, até um Renan Santos, que hoje, inclusive, ele fez um movimento que assim, isso, né? Hoje em dia você utiliza as redes sociais e utiliza os meios possíveis para aparecer. E o Renan Santos atacou o Neymar. Né, disse que o Neymar só anda com bandido, tal, fez ali, e aí fez um vídeo, tal, ganhou ali já uma mensagem do próprio Neymar dizendo que vai ser processado por ele. Mas isso por si só, ele criou um evento midiático, assim, você olhava a postagem dele, tinha 40 mil curtidas, né? Então, e dialogando justamente com esse segmento da extrema-direita, que se o cara anda com funkeiro, então ele é bandido. Tem gente que pensa assim, muita gente, principalmente nesse campo conservador. Então, ele vai tentando, com esses episódios, aparecer para esse eleitorado. Mas isso é básico, né? Clássico. Você cita um cara muito famoso, uma personalidade pública com muita projeção, esperando que ela reaja. E o Neymar mordeu a isca. Né? É claro, o Renan, o tipo de estratégia do Renan Santos é totalmente técnica de algoritmo, né? Que inclusive é uma especialidade do MBL, né? Estudar isso, algoritmo, rede social, né? E não pode morder. O Neymar deu bobeira, né? Mordeu e deu projeção aí pro Renan. Agora, vamos ver o segundo turno. Deixa eu ver se eu acho aqui o segundo turno para a gente olhar. O segundo turno, antigamente não se dava bola para segundo turno, lembra? E nem na pesquisa agora, todo mundo só fica vendo o segundo turno, nem liga para o primeiro turno. Aqui, ó. Isso aqui também é interessante, ó. Pode mudar, ó. É a sua decisão de voto. Pode mudar ou é definitiva? Ainda tem um pessoal que diz que pode mudar, ó, 35% diz que pode mudar. E o Lula também tem um eleitorado. Eu já vi isso em outras pesquisas. O Lula. Aí tem uma diferença um pouco maior, Maíra, tá vendo? O Lula tem um voto mais decidido. Embora isso se explique também porque o Lula é mais conhecido, né? O Flávio Bolsonaro, ele é muito conhecido, mas ele é um candidato novo agora. Eu imagino que conforme se aproximar a eleição, também isso talvez se equalize. Mas, eu acho que também é reflexo desse racha na direita. Os evangélicos não estão inequivocamente na campanha do Flávio, e nem há uma resolução de que ele é o melhor candidato para os evangélicos. Eu acho que isso pode ser um reflexo disso, mas é claro, eu acho que isso são filigranas, mas acho que há no campo evangélico um espaço para disputa, sim. Porque se ele não está monolítico, se ele está poroso, tudo que é poroso é mais fácil de rachar. E me parece que esse campo está poroso nesse momento. Não há uma identificação
muito grande com Flávio Bolsonaro, em virtude das rusgas dele com a Michelle, do fato dele não ser alguém que mobiliza bem o léxico. Ele não é um nativo no vocabulário cristão, e isso tudo é percebido por eles, né? No segundo turno aí da CNT-MDA, a situação é assim, ó. O Lula tem 45% e o Flávio Bolsonaro 40%, né? Cada pesquisa tem um número diferente, né? A gente está vendo aí outras pesquisas, eles empatados. Às vezes até o Flávio um percentual à frente, como a gente viu agora na Quest, 1 ou 2 à frente. Nessa aí o Lula está com 5% à frente, né? Pois me parece que essa reação à Quaest, ela foi uma reação muito mal intencionada, né? Porque as manchetes eram que o Flávio está à frente, que o Flávio vai ganhar a eleição. E, na verdade, isso tudo são oscilações dentro da margem de erro e, é claro, um crescimento de um candidato que vai se estabelecendo como candidato de um polo. Se a gente tem uma polarização e os votos eles estão muito organizados em 2 polos, esses polos vão capturar os votos que estão por aí, gente. E a gente tem aqui a evolução, ó. O Lula também, ele cai na CNT, ele tinha 49, caiu para 45, e o Flávio Bolsonaro tinha 37, subiu para 40. Essa é a evolução. Deixa a estratificada do segundo turno. Eu acho que, de certa forma, é normal, Maíra, que acho que hoje em dia se dê mais valor ao segundo turno também, porque antes, pela polarização da eleição, né? Porque como antes os outros candidatos tinham maior importância, então o primeiro o segundo turno não tinha tanta importância porque era mais difícil entender o segundo, é mais difícil visualizar o segundo turno. Agora, como o segundo turno já está dado, né, não há dúvida que haverá um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, então as pessoas... Essas pesquisas são muito importantes. O segundo turno é mais importante do que o primeiro. As simulações. Porque está polarizado, você vê o primeiro turno, os outros não tem quase nada, né? No segundo turno, então, fica mais importante. Esse é o estratificado. Você vê que tem uma diferença ainda impressionante, por exemplo, de gênero, né? Entre o público feminino, o Lula tem 46%. Deixa eu aumentar aqui. Espera aí, vou ficar grandão para o pessoal conseguir enxergar. Aqui, ó, assim fica melhor, né? Entre o público, entre o eleitores mulheres, o Lula tem 46% contra 36% do Flávio Bolsonaro. É uma diferença que a gente já tinha identificado com o Jair Bolsonaro, né? É uma diferença que a gente vê nos Estados Unidos também, Maíra, quando a gente vê, por exemplo, pesquisa do Donald Trump. O Donald Trump ele é muito mais popular entre homens do que entre mulheres, né? E essas clivagens de gênero aumentam quanto mais jovem é a população. Quanto mais jovem é a população, mais homens e mulheres se separam. Embora aqui no Brasil a gente esteja vivenciando muito esse fenômeno dos 60 a mais, se identificando com Lula, com o campo progressista. A literatura que eu vi que foca na juventude conservadora, ela é muito internacional e no Brasil é muito focada na juventude conservadora. Então, eu sei que a estratificação de gênero entre os mais jovens é maior do que entre os adultos, mas eu não sei como é que é a estratificação de gênero nos 60 a mais, que é um campo que está se mostrando aqui com uma votação muito expressiva em prol do Lula, né? O que é bom para o Lula, porque tem mais gente, tem cada vez mais gente com 60 anos. É bom para a esquerda. Isso é um ponto que eu ia falar. É que a gente antigamente ia falar, mas não tem densidade eleitoral. Tem só 2 pontos percentuais a menos do que 25 a 34. Tem cada vez mais. 45 a 59 também tem uma vantagem do Lula, menos expressiva do que de 60 a mais, mas além da margem de erro, né? Na verdade,
quanto mais velho, mais Lula. O mais jovem, mais Bolsonaro. O público onde o Flávio Bolsonaro tá melhor aí é 16 a 24 anos. Né? É interessante especular sobre as razões disso, né? No caso dos mais jovens, a gente tem uma juventude que já nasce criticada, né, pelas críticas que se faz ao machismo estrutural e que reage a isso nesse movimento Red Pill, defesa de uma relação de gênero ainda mais agressiva, como se isso fosse possível. E no caso desses 25 a 34 e até 35 a 44, é um grupo, os homens são um grupo que estão menos vinculados às políticas públicas, que foram muito orientadas para as mulheres. As mulheres recebem o Bolsa Família, as mulheres levam os seus filhos à escola, as mulheres estão mais conectadas com o sistema de saúde, porque se cuidam mais, porque cuidam dos outros. Então, toda essa dinâmica de cuidado aproxima as mulheres do Estado, cuja função é cuidar. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas causas dessa diferenciação para conseguir atacar o problema. O campo progressista está dialogando um pouco com esses meninos, né, que estão se sentindo... Eles estão achando que a crítica ao machismo é uma crítica a eles. É uma crítica que vai ameaçar a potência deles. Quando, na verdade, o machismo é ruim para os homens também. E talvez isso haja uma dificuldade de apresentar modelos positivos de homens no campo progressista. Agora, e no caso da população que está na correria, é aquilo que o presidente Lula falou essa semana, a dificuldade de apresentar conteúdos palatáveis, seja para motoristas de aplicativo, para pessoas que não são CLT, fugir dos discursos tradicionais da classe trabalhadora. Agora, o que para mim é mais enigmático nessa questão da faixa dos 16 a 24 anos, porque de fato existe uma tendência da extrema-direita no mundo a conquistar esses jovens, principalmente o jovem homem, né? Mas esse segmento, segundo pelo menos todas as pesquisas em 2022, o Lula ganhou com uma vantagem boa sobre o Bolsonaro. Né? E naquele momento, inclusive depois, não tinha, obviamente não tem como a gente ter certeza, mas tinha um dado que o Lula tinha ganho, inclusive, em 8 das 10 cidades mais jovens do Brasil. Então, nesses 4 anos, quase 4 anos, 3 anos e 4 meses, houve uma reversão, né, disso, e o Brasil passou a ficar mais parecido, por exemplo, com a Argentina, né, em que o Milei já tinha uma força muito grande nesse segmento jovem, isso na eleição dele era... Na campanha dele era bastante palpável, e também com outros países onde a extrema-direita acabou crescendo. Aí, o corte por renda, a gente vê que se repete o padrão, né, com o Lula bem mais forte entre as famílias de baixa renda, né, até 2 salários. E o que é curioso, que eu tenho notado também em várias pesquisas, Maíra, é que você vê que, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro ele é mais forte nesse meio, 2 a 5 salários. Em várias pesquisas, mostra que ele cai um pouco, por exemplo, quando você vê renda. Deixa eu ver se essa aqui também repete esse padrão, se não está diferente. É aqui, ó, é isso. Aqui, ó, por educação, por instrução. Que o Lula se recuperou, ele tem se recuperado entre pessoas com nível superior, mas ele é muito forte em pessoas com até o nível fundamental, você vê que ele tem 60%. Esse meio aqui, pessoas com ensino médio, você vê que que o Flávio Bolsonaro tem enorme vantagem, né, nesse meio. O Lula se recuperou entre pessoas com ensino superior, o que também, Maíra, é um padrão que a gente vê, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, que é um padrão que o Piketty tem falado, que é como que a esquerda... o Brasil ainda não tem isso, mas isso é um sinal que está começando aqui, que é uma coisa perigosa que a esquerda vai ter que se reformular, que é a esquerda virar um partido dos mais instruídos, que é uma coisa que se tornou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, entre pessoas com ensino superior, pessoas com doutorado, os democratas ganham assim de disparada. Ganham por 70% das pessoas com ensino superior votam contra os republicanos, né?
Quanto mais educação, mais democrata. Aqui no Brasil ainda não, mas a gente já nota algum movimento nesse sentido. Você vê que o Lula tem se recuperado. Isso não é ruim, não. É bom que os mais instruídos votem na esquerda, é bom. Mas claro desde que a gente não perca o voto das classes populares, como aconteceu com o Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Exato. Né? Exatamente. Vê que o Lula tem o voto popular, então o Lula ainda mantém uma situação bem diferente, bem mais confortável. Por isso que a esquerda é forte no Brasil. Tanto que o Lula está aí com a possibilidade de ganhar a 4ª eleição dele, né? Sem contar a Dilma, ganhou 2 vezes. São 6 eleições. Essa 6ª ainda está em jogo, né? Mas você vê que ele se recuperou bem entre pessoas com ensino superior e agora por região aqui, ó. Por região. Vamos ver aqui, ó. Opa, peraí. Por região. Por região, segundo a CNT, o Lula empatado com o Flávio Bolsonaro no Sudeste, que é um ótimo número para o Lula, eu imagino. No Nordeste, o Lula tem uma vantagem muito forte. O Sul é aquela coisa, né? O Sul virou um bastião, uma fortaleza da direita. Ó. O Flávio Bolsonaro tem 52 contra 32 do Lula. E o Norte e Centro-Oeste, sabe porque eu não gosto que eles misturam os Norte e Centro-Oeste? Isso aí confunde a gente, porque o Norte é uma coisa, o Centro-Oeste é outra, mas enfim. Embora o Norte tenha ficado cada vez mais parecido com o Centro-Oeste, né? Mais ou menos. Em termos de expansão da mais... extrema-direita. Sim, mas o Norte é menos que o Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem mais concentração da força da direita. O Norte não. Tanto que E no caso de agora, é muito ruim essa pesquisa vir junto, porque o Caiado vai desorganizar um pouco o Centro-Oeste, né? E não vai desorganizar o Norte. Agora, essa lâmina, o que eu acho interessante nela é o seguinte, nas outras pesquisas, quando perguntados sobre qualquer coisa, geralmente o campo bolsonarista, ele é mais coeso. Então, assim, quando a gente pergunta quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro, os indicadores de discrepância são muito maiores entre quem votou no Lula. E aqui não. Aqui a esquerda ela tem uma avaliação mais consistente do que a direita, ou seja, a divisão ela é mais homogênea na esquerda do que na direita. E isso a gente não observa nas outras coisas. Geralmente, quando você pergunta alguma coisa, quem votou no Bolsonaro, a resposta vai ser assim, 90%, 80% ou 1%, entendeu? Ou é muito ou é pouco, tem pouca porosidade, tem pouca mudança, é tudo passado pelo filtro do bolsonarismo, e aqui parece que a gente tem uma porosidade maior. E finalmente tem essa divisão aí final, lá embaixo, direita, independente, esquerda. Todos os institutos estão fazendo isso agora. A Quest está fazendo, o Datafolha também começou a fazer, agora a CNT faz pela primeira vez. Eu acho muito ruim o termo independente. Porque se você me perguntar, Maíra, você é uma pessoa independente? Eu sou super independente, eu sou uma pessoa independente. Eu não dependo do meu partido, eu não dependo de ninguém. Dependo apenas do Estado brasileiro. Mas eu acho muito... As pessoas entendem o que é independente? Porque a maioria de quem é de esquerda... É ruim para uma pessoa de esquerda dizer que ela é independente. Não, isso, Maíra, é um americanismo, porque, na verdade, é nos Estados Unidos que eles usam esse termo independente, mas é porque lá tem estado que, se você não for democrata, registrado, você não pode votar nas prévias do Partido Democrata, e a mesma coisa vale para os republicanos. Então, o uso de independente faz até um certo sentido. Literal. Porque as pessoas são registradas. Aqui ninguém é registrado. As pessoas não são nem filiadas. Isso não faz sentido nenhum. É verdade. O certo seria centro. A pessoa teria eu sou de centro, né? E isso tá eles querendo tanto empurrar isso que eu não aguento mais abrir o Globo e ter aquelas entrevistas com pessoas aleatórias, porque elas dizem que não vão votar no Lula nem em Bolsonaro. É aqueles quales mal feitos com pessoas aleatórias escolhidas. Eu não entendo, aquilo é difícil. Eu gosto de quali, eu gosto de grupo focal, mas esse negócio de pensar pessoas aleatórias e dar espaço imenso no jornal, aquele espaço elege gente. Se a pessoa licita um deputado, elege deputado. Não entendo, eu tenho dificuldade. E essa coisa do Felipe Nunes, né, de falar dos independentes, fazer uma tipologia dos independentes,
acho que isso é um pouco de ficção científica.